Amém. Deus continue nos abençoando. Agora nós vamos se pôr de pé, por favor. Nós vamos ler Apocalipse 3. Apocalipse capítulo 3. Quinta carta da igreja de Sardes. E o anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nomes de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não sabei as tuas obras, não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Deus abençoe a sua santa palavra e também abençoe com ela as nossas vidas. Amém. Vamos ouvir o hino, por favor? Poder sentar, irmãos? Te ouvir dizer no céu não tem
de ouvir dizer: no céu não tens lugar. Terás então de ouvir dizer: no céu não tens lugar. Amém, amém. Graças a Deus. Muito bem. Nós estamos estudando as eras da igreja e terminamos a era de Tiatira e agora nós vamos entrar na era de Sardes. E eu estava lendo essa mensagem, procurando assim, como fiz nas outras, intercalar, pulando alguns parágrafos, mas nesta era eu não consegui. Nesta era o Espírito me dirigiu a tomar ela todinha. É uma era curta, digo, é um livreto mais fino, mais curto, né? E então nós vamos ler do jeito que Deus nos dirigir, nós o faremos. E o importante é que nós sabemos aonde estamos parados, cremos, amamos um profeta e amamos a sua mensagem. Deus tem nos concedido essa graça, essa honra, um dom imerecido, não merecíamos, mas Ele nos concedeu. Então eu desejo, nas palavras do irmão Brana, entrar falando sobre esta cidade de Sardes. Ele mostrando esta cidade, o curso dela, a situação dela, e como que ela se tornou ou ficou. Tudo tem um propósito, porque na verdade essas 7 cidades da Ásia Menor, elas foram escolhidas por Deus para representar a plenitude dos gentios, o qual que essas eras da igreja, que é baseada nestas cidades, se refere-se não uma cidade somente, como também não uma era somente, mas a coisa mais importante que ela está nestas eras é os eleitos, é os filhos de Deus, que vêm em cada expectativa era. E por isso Deus teve por graça e misericórdia para cada um deles, como também para nós, de nos dar os anjos, as estrelas, os mensageiros, dado por Deus e impelidos e possuídos pelo poder do Espírito Santo. O próprio Espírito de Deus se manifestando 7 vezes nos 7 mensageiros, que é os 7 Espíritos, 7 olhos, enviados por toda a terra. Não é mesmo? É assim? É assim, né? Então Mombrano ele segue e diz: Sardes era
era a capital da antiga Lídia. Ela passou das mãos dos monarcas lídios para os persas, e daí para Alexandre o Grande. Foi saqueada por Antíoco o Grande. Os reis de Pérgamo então sucederam no governo, até que os romanos assumiram o comando. No tempo de Tibério, foi desolada por terremotos e pragas. Hoje, é um monte de ruínas e inabitável, ou inabitada, né? Certa época, esta cidade foi muito importante comercialmente. Plínio disse que a arte de tingir lã foi inventada aqui. Ela era o centro de tingimento de lã e tecelagem, né? De tapetes. Havia uma considerável quantidade de prata e ouro de prata e ouro na área, e dizem que as moedas de ouro foram primeiramente cunhadas ali. Também tinha um mercado de escravos. A religião dessa cidade era a impura adoração da deusa Cibele. As ruínas imponentes do templo ainda podem ser vistas. Você recordará que na era de Pérgamo, eu mencionei que o conceito babilônico de mãe e filho, conhecido como Semiramis e Ninos, tornou-se Cibele e Dioius da Ásia. Os atributos associados a esses dois são extremamente esclarecedores, quanto o vemos lado a lado. Aí você vai ver, o Mombrana vai dar aqui exatamente o lado a lado disso daqui, os parecido um com o outro. Vejam bem, o Deus, ele era o Deus Sol, ela era a deusa Lua. Ele era o Senhor do céu, ela era a rainha do céu. Ele o revelador de bondade e verdade, ela de benignidade e misericórdia. Ele o mediador, ela a mediatriz. Ele com a chave que abre e fecha as portas do mundo invisível. E ela com uma chave idêntica, fazendo o mesmo. Ele como juiz dos mortos, ela situada ao seu lado. Ele sendo morto, ressuscitado e elevado ao céu, ela levada para lá corporalmente, ele sendo morto, ressuscitado e levado ao céu, ela levada para lá corporalmente pelo Filho. Agora em Roma, esse mesmo Deus é dado o título de Nosso Senhor. Ele é chamado Filho de Deus, enquanto ela é chamada a Mãe de Deus. É o mesmo Deus Sol lá atrás, né? O mesmo Deus Sol, Zeu, é o mesmo, ele vem percorrendo. Aquela Simirinamis é a mesma, hoje, a Mãe de Deus que chama Maria. É a mesma coisa, ele só vem se magnificando. Ele diz:
Ora, isso é o que encontramos lá atrás nas outras duas eras, onde o conceito de mãe e filho assumiu proporções tão tremendas. Porém agora, note que assim como foi no passado em Babilônia, que a adoração do filho começou a desaparecer em favor da adoração da mãe. Assim ela literalmente começou a tomar o lugar do filho. Vemos nesta era que a adoração pagã de Sardes era a adoração da mulher. E Cibele sozinha, não Cibele e Dius. A mãe tomou literalmente o lugar do filho, dotada com os méritos da divindade. Tudo o que se precisa fazer é revisar os seus vários títulos e relembrar os belos atributos concedidos a Maria pela Igreja Romana, para compreender de onde a religião desta era veio. É uma coisa terrível, né, irmão? Absurda. Só que, vocês sabem, eu estava pensando sobre isso, uma pessoa, para ser enganada com essa maneira, ou com essa adoração, ela precisa ser muito crua quanto à palavra de Deus. Muito crua mesmo. São aquele tipo de pessoas que nem mesmo é mencionados. Entende? Só Deus para ter misericórdia dessas pessoas e trazer e posicionar em sua palavra. Mas uma pessoa que tem um pouquinho de Deus ou de conhecimento da palavra, ele nunca será enganado com isso daqui. Ele pode ser enganado com outras coisas parecidas. Parágrafo 14, ele diz assim, ó: duas coisas realmente me impressionaram muito enquanto eu examinava esta adoração de Cibele. Uma foi o fato de que ela usava uma chave como Janus, que lhe dava a mesma autoridade que Janus. Você sabe que chave quer dizer revelação, desde que tinha revelação. Chave do céu e da terra e dos mistérios. E ao fato de que os adoradores se açoitavam até o sangue jorrar de seus corpos, e que é feito hoje mesmo pelos católicos, que sentem que está sofrendo como o Senhor. Eles fazem isso, tanta penitência, entende? Se corta, carregam cruz, esfregam nas pedras, andam de joelhos, fazendo penitência. O fato de que esta é a era do primeiro verdadeiro rompimento com Roma papal, que realmente floresceu, sem dúvida, levou a profetisa Jezabel a consolidar e enfatizar a sua doutrina de maiolatria em franca oposição aos protestantes, que negavam a ela qualquer parte que fosse no plano de salvação e não ser o seu favor com Deus como a virgem escolhida para dar a luz ao bebê. Enquanto Lutero cristalizava a doutrina da justificação pela fé, eles se prendiam a obras, penitências, rezas e outros meios não escriturísticos. E enquanto os cristãos livres glorificavam o Filho,
Os católicos romanos aumentavam sua deificação de Maria até que o século XX viu, em oposição à maioria dos teólogos romanos de alta posição, o Papa Pio literalmente exaltar Maria a glorificação em um corpo ressurreto. Essa doutrina é certamente a doutrina babilônica do filho levando a mãe corporalmente para o céu. Você viu aí? Não admira que esta quinta era acompanha as outras eras, e assim fará até que termine no lago de fogo, onde a prostituta e suas filhas são mortas na segunda morte. Aí está mariolatria, a adoração de Cibele. A propósito, você sabia que Cibele era Astarte, de quem Jezabel era sacerdotisa, e levou Israel a tropeçar através de ritos licenciosos que ela conduzia. Sim, é isso que ela foi na Bíblia. Então nós podemos ver, isso daqui foi um relato que o irmão Barana deu, o que era esta cidade, o que representava esta cidade, ou esta era, e qual era a sua adoração. Então, por aqui nós podemos ver que sempre Satanás tem tomado lado mais do que a verdade, a palavra de Deus, através dos seus. E lembre-se, quando Deus enviava um mensageiro em cada uma destas eras, é porque a coisa já estava bem, demasiadamente negra. Aí era quando ele trazia a luz. E nós ouvimos e vimos que a segunda era, a terceira era e a quarta era foi uma era mais negra quanto-se a manifestar a sua obra de perseguição dos santos. Tinha que ser assim, porque na verdade aquela igreja primitiva, a qual ela foi tirada fora, separada, através de o nosso Senhor Jesus Cristo, que ele disse que, quando ele deu aquele relato para eles, aquela ordem, ele deu aquela ordem para eles, que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas que eles permanecessem lá, até que do alto ele enviaria o poder do Espírito Santo. E você vai ver que ele disse para eles que há de vir sobre vós a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis as minhas testemunhas, começando em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Então, quando nosso Senhor Jesus Cristo deu esta ordem para aquela igreja, ela não era uma igreja que foi tão grande, mas ela era uma igreja perseguida, maltratada, provada, testada, mas ela não se ausentou e não fugiu da palavra, não se afastou. Ela foi uma igreja padrão, modelo para todas as verdadeiras igrejas que viria. E aí nós vamos observar que ela ficou e permaneceu com aquele modelo, e ela foi perseguida até a morte.
Por quê? Ela tinha que passar por aquele período, para que então chegasse esse momento aqui. Essa era que é a Sárdia, era quinta era, essa era é a continuidade daquela semente que caiu nas primeiras eras. Aqueles eleitos da primeira era, ela foi plantada na segunda, na terceira e na quarta. Foi chamada a era média das trevas, a era da escuridão. Ali foi o plantio daquela semente, ou desta semente. Por isso o profeta diz: cada gota de sangue daqueles cristãos seria na frente, ou na quinta era, na sexta ou na sétima, seria mais uma vida que viria. Por isso que eles permaneceram fiel àquela palavra até a morte. Eles morriam. O Espírito que lhe conduziam a eles, o Espírito de Deus, representado ali através do boi, aquele Espírito de Deus ali, neles, já era pronto para o sacrifício, para ser sacrificado, ser mutilados, ser maltratados, de tal maneira que os arrogantes, os incrédulos, eles não poderiam entender por que esse Deus tão santo e aquele povo que julga ou aclamava ser filhos de Deus, Deus permitiu que eles passariam naquela situação tão terrível. Eles morriam e não negavam o seu Deus. E eles criticavam um Deus silencioso, que fica de braço cruzado, vendo, tendo prazer em ver os seus filhos sendo maltratado, dilacerado, sendo queimado, servir de alimento para animais famintos. Eles não sabiam que Deus estava naqueles filhos. Deus que estava sofrendo ali com eles. Senão eles nunca teriam coragem de sofrer por amor ao Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós vimos chegar a este lugar, Deus então entrou nessa era, que é a era de Sardes. Essa é a era da semente que foi plantada, brotando novamente. Ela foi chamada, na verdade, a era da reforma. Montbrand disse que ela não podia ser chamada uma era da restauração. Por quê? Porque ela era incompleta. Era incompleta. Vocês viram aí onde Deus disse que achou imperfeito as suas obras? Incompleta. Não que eles não eram verdadeiros cristãos. Eles eram verdadeiros cristãos, cheios do Espírito. Eles eram eleitos. Eles eram predestinados para o corpo de Cristo. Eles eram a parte da noiva que foi para o pó. Entende? Mas era uma era imperfeita devido àquela semente que havia nascido, estava em processo, estava passando. Por isso que Martim Lutero, nós sabemos que ele é o mensageiro dessa era, todos nós sabemos. Você vai ver que Martim Lutero,
a sua mensagem, que ele atingiu o ponto mais alto dela, foi: o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Foi uma era que durou 230 anos. Foi uma era curta, a era de Sardes. Ela foi de 1520 a 1750. Foi uma era curta. Aí o profeta diz, no parágrafo 18: o mensageiro desta era é o mensageiro mais conhecido de todas as eras. Ele foi Martim Lutero. Martim Lutero foi um brilhante erudito, de temperamento gentil. Ele estava estudando para ser um advogado, quando a prolongada enfermidade e morte de um amigo íntimo o levou a encarar com seriedade a condição espiritual de sua vida. Às vezes, o mal de um faz o bem para o outro, né? Deus tem as maneiras de trabalhar. Você viu aqui Martim Lutero, um anjo de Deus, ele era uma estrela de Deus, um mensageiro da era. Através da morte do seu amigo íntimo, levou ele a se preocupar com a vida. Tem que ser assim. Todos que têm a semente, ele é preocupado com a vida. Ele não fica tranquilo, ele não fica calmo quando as coisas não estão em ordem com a palavra. Não fica. Quando chega aquela hora, ele tem que agir mesmo, ou de uma forma ou de outra ele age. E tem uma coisa, é Deus que age através dele. Aquilo é para Deus, é Deus fazendo com que ele se achega a Deus. É aquilo que a Bíblia diz: tudo que acontece com o Filho de Deus contribui para o bem daqueles que o amam a Deus. Isto é verdade, não é mesmo? Então vejam, ele entrou para o convento agustiniano de Erfurt, né? Em 1506. Lá estudou filosofia e também a palavra de Deus. Ele viveu uma vida de severa penitência, porém todos os atos exteriores não poderiam banir seu sentimento de pecado. Ele disse: eu me torturava até a morte para conseguir paz com Deus, porém estava em trevas e não encontrava. O vigário-geral de sua ordem, Staupitz, o ajudou a adquirir o discernimento de que sua salvação teria de ser uma experiência de uma obra interior, em vez de um ritual. Com esse encorajamento, ele buscou mais a Deus. Mais tarde tornou-se um padre. Ele ainda não era salvo. Ele tornou-se um ávido e profundo estudante da palavra e das grandes obras teológicas existentes. Ele era solicitado como mestre e pregador por seu profundo conhecimento e grande sinceridade, para cumprir um voto que fizera a si mesmo. Ele foi a Roma. Lá ele viu a futilidade das obras impostas pela igreja como meio de trazer salvação. E a palavra de Deus atingiu em cheio o seu coração. Aí foi isso daqui, ó: o justo viverá da fé. Foi a única coisa. Irmãos, eu fico pensando, isso daqui foi difícil para a igreja católica. Só estas palavrinhas: o justo viverá da fé. Só isso.
A mensagem de Martim Lutero não foi mais do que isso. O justo viverá da fé. Em seu retorno ao lar, a verdade evangelística desta escritura inundou sua mente. Ele foi liberto do pecado e nascido no reino de Deus. Logo após isto, ele foi elevado a doutor em divindade e comissionado e devotar toda a sua vida e estudar fielmente, expor e defender a Sagrada Escritura. Isto ele fez, e com tal eficácia que seu coração e os corações dos que o rodeavam foram profundamente fixados sobre a verdade da palavra. A palavra logo entrou em conflito aberto com o abuso dos credos e doutrinas da igreja. Justificação pela fé. O justo caminha, o justo vive pela fé. Quando Martim Lutero tomou estas palavras, isso inundou seu coração, aquilo trouxe um quebra-quebra, uma destruição. Aquilo fez aqueles católicos quebrar altar, quebrar santo, jogar as imagens de escultura por terra. Eles fizeram todas estas coisas só assim, com essa mensagem: o justo caminhará pela fé. Pagar penitência, pagar a missa do sétimo dia. Eles descreram que há purgatório, que quando o seu ser querido morria, a sua alma ia para um suposto purgatório, que não existe isso na Bíblia, isso existe no catecismo da Igreja Católica. Mas os padres ensinavam isto, e quem tinha dinheiro pagava, e quando aquela moeda caía no fundo do baú, aquela alma saía do purgatório e ia para o céu. Aquele que não tinha dinheiro, não pagava, a alma ficava purgando no purgatório lá. Mas quando Martim Lutero entrou, ele disse: não tem isso não. A nossa salvação já foi paga. Nós não temos que fazer penitência, não. Nós não temos que fazer obras, não. Nós não temos que fazer nada disso, não. A nossa salvação é por fé. E ele escreveu 95 teses, pregou ela no púlpito, e depois pegou aquela 95 teses, foi lá e pregou lá na porta da igreja de Castelo, de Roma. Aquilo dali trouxe para Roma, para a igreja católica, levou ela lá embaixo. Parágrafo 19. Assim, quando Leão X tornou-se Papa, e João de Tisel veio vender indulgência pelo pecado, Lutero não teve escolha, senão levantar-se contra esse ensinamento anti-escriturístico. Primeiro, ele bradou no púlpito contra aquilo, e depois escreveu suas famosas 95 teses, as quais ele pregou na porta da igreja do Castelo, em 31 de outubro de 1517. Pregou lá na porta lá. Todos os alemães chegavam e olhavam assim: vixe, olha aqui. Olha aqui. E rapaz, isso aqui é Lutero, Padre Lutero, olha aí, ó. Aquilo inflamou a Alemanha toda. Trouxe um reavivamento na Alemanha com essa mensagem de justificação pela fé.
Aquilo dali era simplesmente o quê? A vida do grão de trigo que havia plantado lá atrás, nascendo. Ei, irmãos, todos aqueles católicos, não me importava a situação que eles viviam, não me importava. O que importava é eles crer na mensagem de Lutero, do mensageiro da hora. Mas eles continuavam fumando charuto, eles continuavam com shorts, cortando cabelo, continuavam fazendo tudo. Você sabia disso? A única mensagem que ele tinha era só essa: justificação pela fé. Só isso. Todos eles que deixaram o catolicismo e se aplacaram e ficaram ao lado de Lutero e com a sua mensagem, Deus lhes deu a vida eterna. Eles foram cheios do Espírito Santo. Deus só exigiu deles aquilo: deixa os ídolos, deixa de adorar e de interceder por mortos, deixam de adorar ídolos, deixam de pagar a sua salvação, deixam de pagar penitência, deixam de crer nessas coisas, creiam puramente que a sua salvação já foi paga. Jesus já ganhou ela lá no Calvário para você, é o suficiente. Foi o que eles faziam. Por isso que você sabe, quando nós chegamos hoje, quem mais é dado, mais é exigido. Quem menos é dado, menos é exigido. Se nós temos o conhecimento da verdade e não praticamos a verdade, o juízo é maior. Aquele que mais é dado, mais é exigido. Deus só exigiu dos luteranos isso daí. Só. Um dia um determinado teólogo, ele veio falar para mim assim: mas vocês sabem, você não pode pôr a sua confiança muito em Lutero e crer que ele era um anjo de Deus, porque Lutero tinha 2 mulheres. Eu falei para mim bem assim. Eu disse: se você conhecesse o que era Lutero, você saberia muito bem. Deus só exige de uma pessoa aquilo que ele lhe dá. Se ele não te dá, ele não exige de você. Mas se ele te deu, ele exige. Deus deu para Lutero esse conhecimento: justo viverá da fé. A mensagem dele era justificação. Não me importa. E eu disse: o que é justificação? Eu disse: se você olhar nas 3 etapas da graça, as 3 etapas da graça, você vai ver lá justificação. Aí você vai ver exatamente o que? Um coração cheio de tudo que não presta: cobra, tartaruga, todo tipo de parasita. Você vai ver ali. É a justificação. Ele não podia exigir dele uma santificação, uma limpeza que ele não deu para ele. Isso devia pela frente. Você viu aí? Mas olha, isso era forte demais para os católicos aceitar. Isso eram os eleitos que aceitavam. Lutero sofreu para fazer com que aquele grupo cresça em sua mensagem, enquanto que outros descriam. Aí depois você vai ver a segunda etapa. John Wesley vindo com a santificação, chamando todos aqueles luteranos para fazer uma limpeza. Vamos fazer uma limpeza, porque sem a qual ninguém verá a Deus. Ou quer dizer, sem a santificação, sem uma vida limpa, você nunca pode ser cheio do Espírito Santo. Tem que se limpar, tem que se separar de todas essas imundícias. Bom, prosseguindo. Em pouco tempo a Alemanha estava inflamada e a reforma estava em ação. E agora que seja
lembrado que Martim Lutero não foi o único que protestará contra a Igreja Católica Romana. Ele foi apenas um dentre muitos. Outros tinham negado os papas e os seus autoconferido poder temporal e espiritual. E mesmo entre os papas houve reformas temporárias, menores, sim. Houve muitos outros que levantaram controvérsia, mas no caso de Lutero, o tempo de Deus estava propício a um movimento definido que seria o começo da restauração da igreja para um derramamento do Espírito Santo num tempo muito mais tarde. Aí estava a coisa. E agora o próprio Martim Lutero era um cristão sensível, cheio do Espírito. Ele foi claramente um homem da palavra, porque não apenas tinha uma profunda paixão por estudá-la, mas por torná-la disponível a todos a fim de que todos pudessem viver dela. Ele traduziu o Novo Testamento e o deu ao povo esta árdua obra. Ele mesmo a fez, corrigindo uma passagem até mesmo 20 vezes. Ele reuniu em torno de si um grupo de eruditos de hebraico, entre os quais haviam judeus, e traduziu o Velho Testamento. Esta obra monumental de Lutero é ainda a obra sobre a qual todas as sucessivas obras da Escritura na Alemanha se basearam. Ele foi um poderoso pregador e mestre da palavra. Instituiu, especialmente em seus primeiros anos de preeminência pública, que a palavra era o único critério. Desse modo, ele era contra as obras como um meio de salvação e o batismo como um meio de regeneração. Ele ensinava a mediação de Cristo, independente de homem, como era o conceito original e pentecostal. Ele era um homem dado a muita oração e prendera que quando mais trabalho tinha a fazer e quanto mais intensamente era pressionado pelo tempo, então mais do seu tempo dava a Deus em oração, a fim de garantir resultados satisfatórios. Ele sabia o que era lutar com o diabo e disse que Satanás um dia lhe apareceu visivelmente e ele atirou o tinteiro nele, ordenando que se fosse. E outra vez 2 fanáticos vieram a ele para convencê-lo e ajuntar-se a eles para banirem todos os padres e Bíblia. Ele discerniu o espírito deles e o mandou embora. Está registrado a respeito do Dr. Martim Lutero na História de Suer, volume 3, página 406, que ele era um profeta evangelista, falava em línguas, intérprete em uma só pessoa, dotado de todos os 9 dons do Espírito. Os 9 dons do Espírito. Que coisa! O que comoveu seu coração pelo Espírito Santo? Que foi o pequeno broto verde, que significava que a verdade estava voltando à igreja, como era conhecida no Pentecostes. Vejam,
foi a doutrina da justificação. Salvação pela graça, independente das obras. Eu conheço que o doutor Lutero não apenas cria e apenas pregava a justificação, mas esse era o seu tema principal, como fato tinha de ser, porque essa é a doutrina básica da verdade da palavra. Ele será para sempre conhecido como instrumento na mão de Deus que fez reaviver essa verdade. Ele foi o quinto mensageiro e sua mensagem foi: o justo viverá da fé. Certamente admitimos que ele sabia e ensinava que devemos andar de fé em fé. Seu maravilhoso entendimento sobre soberania, eleição, predestinação e outras verdades mostra o como sendo um grande homem na palavra. Embora eu repita, como diz os historiadores, Deus usou para trazer ao povo a sua bandeira contra as obras. O justo viverá da fé. Você viu aí? Contra as obras. Que foi isso? Se você não pagasse o padre a missa do sétimo dia, se você não pagasse o padre a sua alma sair do purgatório, se você não esfregasse cruzes, não cortasse o seu corpo, mutilasse o seu corpo, não se sangrasse todo, não carregasse uma cruz nas costas como eles fazem, você não era salvo. Martim Lutero foi contra isso daí. Outra coisa que Martim Lutero não deixou passar foi quanto à Santa Ceia. Então a Igreja Católica ensinava que aquele pão, depois que o Padre orava, ele se tornava literalmente a carne de Jesus, o corpo de Jesus. Aquele vinho, depois que o Padre orava, ele se tornava literalmente o sangue de Jesus. Martim Lutero, ele também bateu contra isso aí, disse: não, o corpo de Jesus não é essa bolacha feita por mãos de homem, onde barata e rato passa por cima, não. O corpo de Jesus foi elevado à glória, ele está sentado no trono do Pai agora. Ele foi contra isso. Na hora que eles pegaram aqueles grampos que crucificaram Jesus, estava vendido aquilo por um tal preço. Ora, era só 3 grampos, eles tinham 17 tipos de grampos. Tinha o manto de Jesus, eles vendiam aquele manto para os fiéis. A cruz, eles tiravam um pedacinho daquela madeira e vendiam. Martim Lutero diz: isso é um absurdo. Ele entrou forte contra estas coisas. Ele disse: o justo ele viverá da fé. Não é dessas coisas não. Vejam, e agora, como já mencionei, esta era foi chamada pelos historiadores o período da reforma. Isso é exatamente correto, e isso é o que ela foi. Tinha que ser assim por Martim Lutero, foi um reformador, não um profeta. Agora, eu sei que o livro da história o chama de profeta, porém isso não quer dizer que o livro da história esteja certo, porque não há nenhum registro qualificando Martim Lutero como um verdadeiro profeta de Deus no grande sentido escriturístico desta palavra. Ele foi um ótimo mestre com algumas manifestações do Espírito em sua vida, louvamos a Deus por isso. De fato, ele não pôde conduzir a igreja de volta a toda a verdade como faria um homem, como o apóstolo Paulo, que era tanto apóstolo quanto profeta. Então vocês veem que Martim Lutero não fez isso. Ele não fez. Martim Lutero ainda pregava, ele ainda batizava nos títulos. Nos títulos. Ele não tinha uma restauração disto. Ele não era profeta, ele era um reformador. Porém, era aquele mensageiro que caiu o aguilhão de Deus sobre ele. De ser a estrela de Deus que estava nas tuas mãos.
Correto? Ora, à medida que o tempo avançou, encontramos uma grande mudança, de modo em que ele conduziu os negócios nos quais estava envolvido. A princípio ele fora tão gentil, tão destemido, tão paciente, tão constantemente esperando Deus solucionar os problemas. Mas então, um vasto número começou a vir para a sua bandeira. O propósito deles não era verdadeiramente espiritual, mas exatamente, eles tinham motivações políticas. Eles queriam quebrar o jugo do Papa. Eles não gostavam de mandar dinheiro para Roma. Fanáticos e negócios políticos, fanáticos se levantaram, logo ele foi arrastado para dentro de decisões e negócios políticos, que realmente ficavam fora do domínio da igreja, exceto que a igreja, através da oração e da pregação e da conduta, pudesse levantar uma bandeira para ser observada. Estes problemas de política se volumaram até que ele foi forçado a uma posição insustentável de mediar entre senhores e camponeses. Suas decisões foram tão erradas que aconteceu uma revolta e milhares foram mortos. Martinho Lutero fez isso, entrou por aí, por esse lado. Ele não resistiu essa parte. Ele, novamente, em um evangelho do tipo da igreja, Estado, ele teve que colher vendaval. Vejam, aquilo que você planta, você colhe. Ceifa, isto é a verdade. Deus não deixa passar. Martinho Lutero colheu o que ele plantou. Ele se enredou com os políticos, por causa que eles tinham ódio do Papa. Vejam bem, eu vou encerrar com esse parágrafo aqui, o parágrafo 28. Porém, apesar de tudo isto, Deus usou Martinho Lutero. Amém? Não seja dito que suas intenções foram erradas. Seja dito que sementes que seu julgamento falhou. Seja dito somente que seu julgamento falhou. Verdadeiramente, se os luteranos pudessem voltar ao seu ensinamento e o servir a Deus, como esse afável irmão o serviu, então esse povo certamente seria um crédito e louvor ao grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Se eles tão somente pudessem ser como Martinho Lutero foi. Então surgiria, então como pode? Eu não disse que ele era simplesmente um talo. A obra dele não era completa, era incompleta, porque foi o que Deus deu para ele aquilo. Ele entrou na política e pensou que estava tudo bem. Hoje você não vê esses denominacionais tudo na política, pensando que tudo está bem? Mas nós não. Vamos separar de tudo isto. Olha, nós temos a mensagem completa. Se o ministério do Senhor Jesus Cristo foi tríplice, também o ministério deste profeta desta era é tríplice. Por isso que nós, para chegarmos aonde devemos estar, a mensagem de Martinho Lutero tem que romper em nossas vidas. Nós temos que romper em juízo, em justificação. Nós temos que romper em juízo, em santificação. Nós temos que romper em juízo, em batismo do Espírito Santo. São as 3 etapas da graça que
que vem dar a nós um verdadeiro nascimento de um filho. Hoje nós estamos muito mais alto do que os luteranos, mais alto do que os metodistas, os batistas, mais alto que os pentecostais. Hoje nós estamos no topo. Nós estamos na era da espaçonave, irmãos. Não é mesmo? Então vamos procurar identificar-se com isso que nós cremos. Amém? Deus nos abençoe. Paramos no parágrafo 28 e damos continuidade no 29. Deus nos abençoe. Nós vamos cantar o hino. Vamos cantar o 181, Bem-aventurança do crente. Que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. A tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não floreiram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulação. As alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais feliz, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já venescem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. E do céu lindas melodias se ouviram na escuridão. Se confiado inteiramente na imensa graça do Senhor, seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a defesa do herói e todo vencedor. E do céu mais quente vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Aleluia, graças a Deus. Amém, Jesus.
Nós vamos orar. Nosso Pai Celestial, aqui estamos com esse objetivo, é porque queremos chegar e atingir o nosso alvo, porque estamos em uma caminhada e temos que enfrentar, Senhor. Sabemos que é uma soberana vocação, Pai Santo, e devemos fazer isto através do amor, do carinho, da paciência, da benignidade e da mansidão. Ajude-nos, Senhor, fazer, falar e agir da sua maneira, como o Senhor quer que o fazemos. Leva-nos, guarda-nos, protege-nos de todo mal. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Deus os abençoe. Abençoe um outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém.